Meus amigos, Despertando a Consciência está no ar. Despertando a Consciência é o nosso canal no qual estamos trabalhando saúde e espiritualidade. Eu me associo aqui com vocês nesse momento. É um momento de muita felicidade, de muito júbilo, porque nós estamos é, gozando de saúde. Porque a saúde completa, enquanto estamos na Terra, aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações, nunca pode ser uma saúde absolutamente perfeita, né? Ela sempre tem alguns senões, mas, no geral, a saúde nossa é maravilhosa. Nós temos coisas e nós estamos discutindo as coisas que são para que nós possamos, já desde agora, encontrar a felicidade. Porque, segundo as escrituras, né, conforme está em determinadas partes da escritura do Velho Testamento, a felicidade não é deste mundo. Mas de que mundo está se falando? Cada pessoa tem um mundo diferente. O mundo não é igual para todos. O mundo é diferente para as pessoas, né? As pessoas estão, cada uma vivendo em condições, em mundos que são diferentes. E a realidade, ela é construída pela nossa própria capacidade de pensar, de agir, de sentir. Como eu há pouco tempo expus aqui numa palestra, em que eu mostrei um triângulo, em que tem lá assim no vértice superior, né, um triângulo assim, aqui em cima, está a vontade, e embaixo sentimento e o pensamento. Que somando esses três elementos, eles são três, são o resultado da energia espiritual. A energia espiritual é, é, é uma coisa maravilhosa, né? Então, gente, olha só, eu agradeço muito vocês estarem já aí, né? Estamos aqui já com alguns companheiros já aqui, a nossa Zélia está aqui, o Akira está aqui, a nossa Neide Ferreira está aqui, a Elane Santana está aqui, Elane Santana está aqui, né? Muito bem, muito bem. Estamos aqui juntos, né? Vamos dar like, gente, vamos dar like. Se você não gostar, também dá dislike, pronto, também não tem problema. Aqui a gente está aceitando tudo, a gente tá feliz, a gente está alegre, satisfeito. E nós vamos falar hoje da responsabilidade. Ih, rapaz, esse negócio de responsabilidade é um negócio. Estava falando agora com o meu amigo aqui, o Carlão, que é o nosso produtor aqui do nosso programa. Estava conversando assim, isso é coisa para metro, é muita coisa. Mas a gente tem que tratar do assunto, porque é devagarinho que a gente vai tomando ciência das coisas, e devagarinho a gente vai acabando, vai aprendendo, vai entronizando na nossa personalidade, no nosso sentir, no nosso pensar, no nosso agir, as, as, as nossas as condições, os procedimentos necessários para que a gente possa encontrar o bom caminho, né? O caminho real que precisamos encontrar, que é o caminho para o encontro do nosso ego, da nossa estrutura sombra, nossa estrutura ainda sombria que todos temos dentro de nós, com a nossa estrutura luminífera, né? Lúcida, de luz, que é o self. Quer dizer, que na realidade é a estrutura que a gente chama de essencial, a essência. O que é a essência? A essência é o ser espiritual que somos. Somos seres espirituais. Então, nós nos manifestamos como pessoas
materiais, porque estamos na carne, estamos no corpo físico, e aí a nossa manifestação é física. Mas, na essência, nós somos seres espirituais, né? E sendo seres espirituais, nós devemos atender à nossa essência. Eu quero dar boa noite aqui para todos que já estão aqui, alguns que eu já citei, outros que eu ainda não citei porque ainda não vi, mas daqui a pouco eu vejo. E também, se eu puder, eu enuncio os nomes. Eu espero que muitas pessoas hoje compareçam aqui. É um dia difícil, sexta-feira é um dia, né? Assim, as pessoas têm programações. O mês de outubro é um mês engraçado, porque é um mês que é cheio de festas. Eu nunca vi tanta festa, tanto aniversário, tanta gente comemorando isso, comemorando aquilo, né? Enfim, muita comemoração. E hoje é um dia muito emblemático. Eu estava brincando aqui com o Carlão, que é o nosso produtor, né? Eu estava brincando com ele, dizendo assim, pois é, esse mês eu tenho uma porção de festas. Eu tenho comemoração no dia 13, porque eu sou um fisioterapeuta honorário. E dia 13 é dia do fisioterapeuta. Eu, é, por acaso, também sou docente, sou professor, né? Tenho formação nessa área, tenho pós-graduação em ensino superior e tudo, então sou professor. Então também fui cumprimentado no dia do professor. E hoje é o dia do médico, dia 18 de outubro. Aí eu falei assim, dá falta um, porque sou funcionário público federal, então tem dia 28 de outubro, que é dia do funcionário público. Então, é muita comemoração. Aqui em casa já apareceu uma porção de pedaço de bolo que a gente comeu aqui, que é comemoração disso. Agora chegou um bolo aqui um dia desse que era o bolo das crianças, da comemoração das crianças, Dia das Crianças. Ai, parabéns pelo nosso dia, Leia. Eu não sei se a Gabriela tá aí. A Gabriela acho que não veio. A Gabriela também tem que cumprimentar ela, que ela também é médica. Então a gente. É muita comemoração. Então tinha bolo aqui, bolo das crianças, bolo disso, daquilo. Aí tem aniversariante da clínica, tem aniversariante do grupo, não sei de onde. Meu, gente, é muita comemoração. Se você comer todos esses bolos, a sua dieta vai para o espaço. Você perde a sua dieta. Acabou a dieta, porque não dá para fazer dieta com tanto bolo. Olha aí a nossa querida amiga Estela aí, cumprimentando também pelo dia do médico. Aí, tá aí, dia dos médicos. Pois é, Estela, tá falando aqui que eu tenho vários dias. Eu tenho o dia do fisioterapeuta, que eu também sou fisioterapeuta. Tem o dia do professor, que eu também sou professor. E tem o dia do funcionário público, que eu também sou funcionário público. Embora esteja aposentado já, mas sou ainda. Então, aí é muita coisa. Mês de outubro é um mês cheio de comemorações. É gostoso isso, né? Aí se a gente for levar os outros dias, tem mais coisa. Aí tem dia do avô, dia do amigo, dia disso. Se tu for fazer bolo para todos esses dias, haja, haja insulina para digerir toda essa glicose, a gente não ficar diabético. É, é uma coisa muito interessante. É, muito interessante. Pois é, gente, nós vamos hoje falar da responsabilidade da consciência. Nós estamos começando a estudar aqueles 10 itens da felicidade que a gente falou que ia conversar. Eu não vou conseguir direitinho como está ali, mas vou falando para vocês de acordo com a emoção aqui, que a emoção que vai batendo na minha alma, eu vou expondo para vocês aqui essas ideias, né? Então, muito obrigado a todos vocês. Você fica embolado com comer tanto bolo, é verdade, né? É muito bolo, né? É muita comemoração. Ainda tem as pessoas, às vezes os clientes que fazem aniversário levam bolo pra gente, que eu sempre falo assim, eu não vou vir nesse dia, eu vou vir na consulta aqui, vai ser no dia do meu aniversário, vai ser depois. Eu falei assim, traz o bolo, traz o bolo. A minha mãe, quando estava encarnada, ela adorava bolo. Eu me lembro que na véspera dela desencarnar,
Porque minha mãe foi uma figura muito emblemática, e talvez esse jeito que eu tenho de ver a vida, essa minha maneira otimista de considerar as coisas, vem da minha mãe. Que a minha mãe era uma mulher muito humilde, muito simples, empregada doméstica. Uma vez eu fui falar num programa de televisão, eu fui entrevistado, programa Os Médicos na TV, antiga TVE, que a minha mãe era empregada doméstica. Aí alguém depois me ligou, como é que você vai falar um negócio desse? Eu disse, ué, mas é verdade, eu tenho o maior orgulho da minha mãe. Minha mãe foi uma empregada doméstica honesta, correta. E eu brinquei muito na cozinha das patroas da minha mãe, ela ia trabalhar, fazer faxina, me levava, eu pequenininho, ficava lá no chão brincando, e ela estava faxinando a casa da pessoa. Nada, nada contra. Tinha uma loja de sapatos no centro do Rio de Janeiro, chamado Cedo Feita. E a minha mãe trabalhava na casa da senhora do dono da Cedo Feita. E eu me lembro que naquele tempo a gente ia para o colégio, usava um sapato chamado tanque colegial. Era um sapato que parecia um tanque mesmo, era um pesado, era um sapatão assim, para a gente botava no pé aquilo. E aquilo, a gente ficava até com a perna forte, de tanto que levantava peso com aquele. E ainda botava umas ferragens no bico e dos lados para não gastar a sola, para não ter que mandar consertar o sapato. Tudo isso era muito caro. A gente tinha muita dificuldade. As pessoas hoje reclamam que está difícil a vida, não sei o quê. As pessoas não sabem o que é dificuldade, gente. Dificuldade, eu vejo hoje a dificuldade, tá? Muita dificuldade, realmente, mas no passado era muito mais complicado, que não tinha como, para onde sair. Hoje tem saídas, tem opções. Naquele tempo não tinha opção para nada. Vamos dizer assim, as práticas, né, governamentais para auxiliar as criaturas necessitadas eram muito pouco eficazes, não havia. Hoje já as pessoas estão tomando consciência e estão cobrando mais e as coisas começam a aparecer. Não é que os governos estão ficando bonzinhos, não. É que tem havido mais cobrança. Né? Tem mais conselho disso, conselho de educação, conselho de saúde, para fiscalizar o dinheiro. Só que as pessoas não gostam de fazer reunião de condomínio. Tem reunião de condomínio, ah, meu Deus, aquela reunião chata. Tem que ir, gente. A gente tem que participar das coisas. A gente tem que participar do conselho municipal da nossa cidade, da educação, conselho municipal da saúde, para ver se o dinheiro está sendo aplicado direito. Mesmo assim, a gente sabe que tem desvios, que tem coisas erradas, mas a gente vai fazendo o que pode e sempre a tendência é melhorar. Por isso que a gente está nesse tema. O tema de hoje é responsabilidade. Vamos falar disso. Antes da gente iniciar, nós vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos proteja, nos ampare, mais uma vez nessa hora, para realizar o nosso trabalho, para que possamos ser abençoados por Ele, pelo Senhor da vida. Que Jesus de Nazaré, que é o enviado de Deus para nós aqui na terra, nosso governador, possa nos abençoar, nos dar sustentação. E eu me lembro da passagem que está lá em João 13,16, que diz assim: de tal sorte amou Deus ao mundo, que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aí é uma passagem do Evangelho, João 13,16. Se alguém aqui que tem o Evangelho na mão, uma Bíblia, vai lá, consulta, vê se eu estou certo. Pode ser que eu esteja citando errado até, aí você corrige aqui. É bom que ajuda. Dá sempre Tudo que falar aqui a favor ou contra é bom porque ajuda a estimular e a participar. O mais importante é participar. Mais importante do que o tema, do que o conteúdo, do que a palavra, de que a alegria, de que o sorriso, de que tudo, é a confraternização. A gente confraternizar, a gente estar junto aqui, é a coisa mais maravilhosa que existe, gente.
E a gente fica, a gente está sempre feliz de ver as pessoas por aqui. Estou vendo agora aqui a Márcia Manso, que eu não tinha visto, né? Estou vendo aqui também a Ana Marília. Eu não conheço essa Ana Marília Pio Ribeiro. Ah, eu sei quem é, minha filha. Tem aqui também Elaine Aparecida Nogueira Meireles. Essa senhora deve ser a mãe, né, da Sandra, porque eu não sabia o nome, eu nem botei o nome, eu botei mãe da Sandra, porque eu não sabia o nome. É você, Elaine? Elaine Aparecida Nogueira Meireles, né? Boa noite, minha querida, seja bem-vinda. Então, sejam todos muito bem-vindos, gente. A gente tem muita felicidade de estar com vocês aqui. Então, feita a nossa oração, pedido a Deus a proteção, nós devemos, a gente deve sempre orar. A, é, a cada 90 minutos, a nossa pineal se abre para fome, para sede, para o sono, para o sexo, para as necessidades físicas. A Sandra está mandando o WhatsApp. Sandra, agora não dá para ver o WhatsApp, que eu estou no Zoom. Mas eu sei que ela mandou a mensagem que apareceu aqui. Ela mandou 3 mensagens aqui que eu não pude ver. Então, já a sua mãe já está acrescentada no grupo, tá? Fica tranquila aí, Sandra. Não sei se você tá ligada em nós aí também, mas você tá no WhatsApp. Mas entra no YouTube aí para você acompanhar a nossa live. Bom, então eu tava dizendo, né, que a gente está vivendo um momento de muita alegria, né? É, a outra tá dando aqui, o melhor médico do mundo. Não sei, do mundo, que mundo? Do mundo dela, da Maria Inês Clímaco. O melhor médico do mundo. Eu sou o melhor médico do mundo para ela, né? Eu mexo muito com as pessoas aqui. Tudo assim, o senhor é o melhor alergista aqui de Mendes. Eu sei, pois é, só tenho eu sou o melhor de todos. Na terra de céu, quem tem o olho é rei. Então, isso eu estou fazendo uma brincadeira, uma braga. Mas então a gente está aqui hoje, né, nesse momento, fazendo um estudo e a gente vai falar da, da consciência relacionada com a responsabilidade. Para a primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente vai falar de um assunto é saber definir aquilo que a gente está falando, na realidade, o que será que é essa tal de responsabilidade, né? É, a Elaine Aparecida Nogueira Meireles está estudando. Vamos estudar. Vamos estudar, né? Então, olha só. Bota aí. Ela vai dizer assim, diz que sim, quer dizer, é a mãe da Sandra, Sandra Meireles. Ela pediu para botar ela no grupo, eu coloquei. Seja muito bem-vinda, minha querida. Venha sempre. Toda terça e sexta, 19h30, estamos por aqui, tá? Bom, eu fiquei aqui batendo papo com vocês, não entrei no assunto, lá se foram 20 minutos do nosso tempo, né? E a gente não entrou no assunto. Então eu vou pedir para o nosso produtor para ele botar o primeiro diapositivo aqui para a gente explicar para vocês o que é responsabilidade. Então, a responsabilidade, gente, é a primeira manifestação que aparece na criatura da aquisição da consciência. Porque vocês já aprenderam aqui comigo que a consciência é um processo, a aquisição da consciência, o despertar da consciência, é um processo lento, muito lento. Então a gente está despertando gradativamente a consciência. E quando aparece a pessoa ser responsável, é a primeira manifestação, a manifestação assim, bem candente, de que a pessoa está despertando a sua consciência. Vamos ver outro.
Então o que a gente entende por responsabilidade, né? A responsabilidade é que eu pensei e não escrevi, acabei não escrevendo. A responsabilidade é uma busca que nós devemos procurar ter, a responsabilidade, em vez da gente se sentir, quando a gente faz uma coisa errada, a gente faz uma coisa errada, né? Vamos dizer, dá uma mancada qualquer na vida, faz uma coisa que não estava certa, a gente se arrepende daquilo que fez. A gente fica se sentindo culpado. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender aqui. Ninguém deve se sentir culpado de coisa nenhuma, nada. Não existe ninguém culpado. A gente não, ninguém tem que carregar a culpa de coisa nenhuma. Não existe culpa, gente. Esse negócio da culpa foi criado por algumas filosofias e religiões que queriam, vamos dizer assim, submeter as pessoas ao seu talante, a sua, dominar as pessoas através da pessoa se sentir culpada. Ah, você cometeu um erro, pecado, não sei o quê. A palavra pecado tem sido interpretada de maneira muito errada. Porque a palavra pecado vem de peccatus, do latim, que quer dizer errar o alvo. A pessoa que cometeu um infausto, ela errou, ela tem um alvo, ela tem um objetivo, e ela atirou a sua flecha para chegar lá no objetivo e errou o alvo. Isso é muito comum. Ninguém é obrigado a ter a pontaria perfeita para acertar o alvo certo das coisas. Então, errar o alvo quer dizer pecar, né? Peccatus quer dizer errar o alvo. Aí aproveitaram isso para dizer, ah, você é culpado, você tem que ter. Aí a pessoa fica com remorso, fica sofrendo, fica adoecida. Gente, isso não está certo, isso está errado completamente. Então, a pessoa tem que ter responsabilidade. Então, a palavra responsabilidade deve ser empregada em vez de pecado. A gente errou, cometeu um crime, a gente é responsável. Eu fui ali, estava no trânsito, distraí, bati na traseira do companheiro que estava na minha frente. Eu saio do carro e digo assim, meu amigo, vou ver quanto é que eu vou mandar pagar. O meu seguro vai pagar, ou eu vou pagar, alguém vai pagar, o senhor não vai ficar com o seu prejuízo. Porque eu sou responsável por eu distrair, e a gente no trânsito não pode se distrair, tem que ficar super atento o tempo inteiro. Um dia desse eu me distraí no trânsito, entrei numa outra estrada que não era a minha estrada, daqui a pouco eu comecei a ver uns negócios diferentes, falei assim, gente, essa estrada parece que passaram a máquina aqui, tinha asfalto, agora não tem asfalto mais. E eu comecei a querer forçar a minha cabeça a ver que a minha estrada tinha mudado a minha estrada. Em vez de eu entender que eu que tinha cometido o infausto, quer dizer, o equívoco de entrar na estrada errada. Que coisa mais. Aí, depois de andar um tempo enorme, aí comecei, perguntei, escuta, essa estrada vai e tal. Não, não, essa é a estrada que o senhor quer é para outra, o senhor tem que voltar e tal. Até que eu me dei conta que eu tinha entrado numa estrada que não era a minha estrada. E aconteceu isso aqui comigo agora, bem recente, não tem um mês que aconteceu isso comigo. Então, a gente tem que aprender a ser responsável e não culpado por coisa nenhuma. Então, a primeira coisa é assim, não tenha nunca culpa. Afaste da sua vida, o primeiro caminho para você se manifestar como um ser humano inteligente, uma pessoa capaz de se manifestar a si próprio e assumir a sua própria personalidade como um filho de Deus, merecedor de ser feliz, de ter sucesso, de ter recurso, de viver com uma vida, não precisa ser uma vida faustosa, rica, nada disso, mas uma vida com dignidade, é você não sentir culpa de nada. Você não é culpado, ninguém é culpado de coisa nenhuma. Nós somos, sim, responsáveis. E quem é responsável tem que procurar acertar as coisas que errou. Está errado, vai lá e conserta, né? Então a gente tem que estudar o intelecto, porque nós somos seres inteligentes, né?
Porque qual é a definição de espírito? A definição que a doutrina espírita dá de espírito, espírito é o ser inteligente do universo. Portanto, nós somos seres inteligentes do universo. Por que que somos? Porque somos oriundos da divindade, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, como nós somos oriundos da divindade, nós somos seres inteligentes. E a gente pensa que a inteligência pode resolver tudo. Tem gente que acha assim: ah, eu não vou estudar, não, eu sou inteligente, eu fico lá, assisto a aula, aprendo tudo, chego lá, faço a prova, tiro nota. E a gente fica estudando, né, achando que estudar é tirar nota. E estudar não é tirar nota, gente, né? A Ileni está dizendo aqui que a gente é responsável pelas nossas escolhas, principalmente quando isso causa danos para outras pessoas. É verdade. É verdade. O dano nunca é só para outra pessoa, é para a pessoa também, né? Realmente tem muitas pessoas que não têm noção da vida. A Irene é psicóloga, ela lida com isso todo dia. E a Adélia está aí, a Adélia Maria está internada, vai doar a medula para sua irmã, vai fazer um ato de profunda caridade, vai dar um pedaço do corpo dela para salvar a vida de um outro ser humano, que no caso é uma irmã, mas irmão todos nós somos uns dos outros, todos somos irmãos. Muito bem, estou muito feliz de você estar aqui, Adélia, que beleza, fico feliz de você estar conosco aqui, né? Então, muito obrigado por você estar aqui conosco. E eu estou vendo aqui, deixa eu ver se tem mais alguém que eu não tenha visto aqui. A Elaine está dizendo que ela está estudando, então. Não pode estudar só para tirar nota, né, Elaine? Tem que estudar para aprender e para poder depois, para estimular o chakra que está aqui, ó, nesse local, o centro de força que está aqui na garganta, né? Esse centro de força que é o centro de força do saber. A gente tem que aprender, saber e divulgar aquilo que sabe. Porque senão a gente fica doente da garganta. A pessoa tem gente que tem câncer da garganta porque aprende muita coisa, sabe muita coisa, mas não ensina, não transmite. Tem gente que diz assim: ah, eu não vou ensinar o que eu aprendi, não, vou guardar só para mim. E aí isso é egoísmo. Então tudo que a gente aprende, a gente deve divulgar. E quanto mais a gente divulga, mais a gente passa adiante, mais a gente desenvolve o nosso saber. Então a gente não pode querer usar a inteligência para resolver as coisas. A inteligência pode ajudar, mas a inteligência, ela não confere à pessoa caráter, não dá caráter. O caráter, vamos dizer assim, a capacidade de ter caráter não é dado pela inteligência. A inteligência pode até ser um motivo de criminalidade. Tem muita gente que é criminosa usa a sua inteligência para produzir o mal, né? A inteligência para produzir o mal. Então, porque a pessoa que é responsável, ela sabe aquilo que ela deve fazer, quando ela deve fazer, né? E por que deve fazer aquilo. Ela tem que ter essa ideia bem concatenada para poder saber dirigir bem os seus atos. E a propensão ao bem, que é uma coisa inata, quer dizer, uma coisa que nasce conosco, porque nós somos seres de origem divina, como eu já falei. Nós somos luminíferos, somos seres que nascemos da luz, né? A luz é a razão de ser da nossa vida. O espírito, o ser espiritual, é uma luz e vem de Deus, que é a luz maior, a luz principal. Né? Vocês vejam que a luz é uma coisa tão importante que a luz, ela vem, que a luz principal que temos aqui é a luz que vem do sol. É através da luz do sol que o vegetal verde, através do efeito fotossintético, a fotossíntese, cria o alimento que alimenta os seres vivos, os animais principalmente, e os animais existe uma escala, né, de progressão animal, e na escala progressiva dos animais, no topo da cadeia está o homem.
que ingere, por exemplo, quem ainda come proteína animal, sabe disso muito bem. Mas a pessoa tem o vegetal também, tem o mineral, então mineral, vegetal e animal. E nós já devíamos respirar uma parte do nitrogênio que está no ar. O ar tem 79% de nitrogênio. Mas a gente não sabe aproveitar o nitrogênio. Se a gente soubesse aproveitar o nitrogênio, não precisava comer proteína animal. A gente já teria se libertado há muito tempo de matar os animais para comer, porque a gente retiraria do próprio ar o nitrogênio, que é vamos dizer assim, a substância química, que é o elemento químico, que vai produzir a proteína, vai produzir os chamados aminoácidos, que ligados uns aos outros vão dar a proteína que vai servir para a nossa alimentação. Que a proteína ela constrói, ela faz uma espécie de, é como se fosse vamos dizer assim, uma estrutura, não é? Uma arquitetura que vai servir de elemento básico para as nossas células. Então nós precisamos da proteína. Tem gente que come ovos, toma leite, come carne, isso tudo são elementos proteicos que servem para ajudar a formação dos músculos, dos órgãos. E nós sabemos que o nosso corpo, cada 7 anos é um corpo novo. Nós temos 50 trilhões de células. E essas 50 trilhões de células morrem cada 7 anos. São todas as. Quando a gente faz 7 anos de idade, as células do corpo já são todas elas novas. Quando faz 14, já aquelas dos 7 anos já foram embora, já estamos com as dos 14. E cada 7 anos, agora imagina quem já tem 70 anos. Já 10 vezes já trocou de corpo. E não sabia disso. E isso é feito através de um processo alimentar, que não é só do alimento físico, não é só da comida que comemos. É também das energias que vêm do fluido cósmico universal, que estão no ar que respiramos, que estão na água que bebemos. Então, nos próprios contatos que temos com a natureza. Vocês vejam que o primeiro item daqueles 10 itens das leis da felicidade que eu apresentei aqui umas 2 semanas atrás, 3 semanas, não me lembro bem. O primeiro item é você apreciar o belo. E apreciar o belo inclui principalmente apreciar a natureza, que é a coisa mais bela que existe, que é a natureza, né? Uma flor, um vegetal, o vento, as nuvens, o céu, as estrelas, o sol, o ar que respiramos, tudo isso são coisas maravilhosas, que são coisas belas que temos que saber aproveitar. Então, o que acontece normalmente, mesmo a gente tendo a origem divina, que nos propele, nos encaminha, nos dirige à prática do bem, nós somos corrompidos pelo ser do corpo e as coisas do coração, que às vezes entorpece a nossa capacidade de gerar o bem. E são um dos empecilhos para nosso despertar lúcido da nossa consciência, né? Então isso é preciso que a gente quando está encarnado, nós temos uma bela de uma desculpa, né? Eu estou falando que a desculpa é uma forma de dizer, mas que é a influência em nós do ser do corpo e das coisas do coração. Às vezes a gente gosta de uma pessoa, que tem um carinho muito grande por ela, e às vezes a gente deixa de praticar o bem porque a gente está envolvido por essa criatura que a gente ama tanto. E a pessoa às vezes não deixa que você produza o bem que você poderia produzir. Muitas pessoas, por exemplo, que se separam às vezes, eu não estou aconselhando ninguém a se separar, eu acho que isso não é um bom conselho. Mas eu conheço pessoas que se separaram e depois que se separaram se desenvolveram de uma maneira fantástica, porque a relação na qual estava sendo uma relação tóxica que estava levando a criatura a ficar mal, ficar ruim e não produzir o que devia produzir. Olá, Vera Lúcia, você tá aí? Vera Lúcia Machado Soares.
eu estava pensando muito em você, né? É, ah, o ser sem caráter faz coisas escondidas aos olhos do homem, mas nunca aos olhos de Deus. É verdade, é verdade. O maior, o maior despertar é feito no encontro consigo mesmo. Exato, aquilo que eu falei antes, o encontro do ego com o self. Quando o ego se encontra com o self, ele se junta, e aí você chegou à plenitude, é a plenitude, né? Vamos adiante, meu querido produtor, passa adiante aí. Vamos ver agora a outra questão, que é a questão da lucidez, né? A lucidez, a palavra lúcido vem de luz. Nós somos seres luminíferos e a pessoa lúcida é a pessoa que já encontrou a luz. Ela tem luz. Então, por isso que ela é uma pessoa lúcida. A pessoa, por exemplo, que está com uma doença mental, ela diz que é uma pessoa que perdeu a lucidez, não tá doente mental. Muitos de nós não somos, aparentemente, não somos doentes mentais, mas temos um certo grau de doença mental. Todo mundo tem um certo grau de doença mental. A, a Eleni, que trabalha com essa coisa da psicologia, ela, ela, ela vai dizer isso aí mesmo, né? Ela vai dizer isso aí. Ela toda hora está vendo isso, porque vai ver pessoas que não têm a lucidez. Então, a pessoa que é lúcida, ela sempre age com prudência, né? Sabendo esperar o amadurecimento dos frutos que ela plantou. Quando a pessoa planta uma boa semente, ela fica tranquila, porque ela sabe que aquela semente boa que ela plantou, ela é uma semente que vai dar frutos sazonados, vai dar boas árvores, bons frutos, né? Então a pessoa lúcida, ela sabe esperar. Por isso que eu falei para Elaine, acho que foi para Elaine que eu comentei no dia da consulta, né? Que eu falei com ela, e tem os 4 verbos da felicidade, que eu digo que é o querer, o poder, o dever e o esperar, né? E eu estava falando, e o esperar é o mais difícil, porque o esperar é o da esperança, é o de saber o momento certo das coisas. Então, a pessoa que sabe esperar, ela tem paciência, ela não fica aflita para querer um resultado rápido. Não vai querer comer o fruto verde, porque o fruto verde vai amargar na boca, vai ter cica, vai queimar a boca. Eu me lembro quando eu era criança, eu subi num pé de caju e vi os meninos todos comendo caju. Eu não sabia nem o que era caju, não tinha noção. E vi os meninos comendo aquilo com um gosto assim, escorria o líquido pelo canto da boca. Eu falei assim, gente, que coisa deliciosa deve ser isso. Aí peguei o primeiro caju que eu encontrei e botei na boca. Só que o caju que eu peguei estava verde. Quando eu mordi aquilo me queimou a boca toda. Passei uns 3, 4 dias com a boca queimada, doendo. Eu falei assim, gente, como é que foi isso? Depois é que eu fui entender que em vez de eu pegar o fruto maduro, eu não sabia escolher. Eu era criança pequena, moleque pequeno, né? Junto com os amiguinhos, subindo na árvore. Os amiguinhos já sabiam que era o caju maduro e eu não sabia. E aí a gente come o fruto antes dele amadurecer, e os frutos que estão verdes vai fazer mal. Então, essa pessoa que come fruto verde é a pessoa imediatista. Não quer esperar o amadurecimento do fruto, não sabe esperar. E não se preocupa com a lentidão do processo, porque a pessoa que está lúcida, já encontrou a lucidez, o processo é lento, as coisas vão acontecendo devagar. A pessoa começa a saber esperar, não fica também se preocupada consigo mesmo, se cobrando a si mesmo, ser aquele perfeito pessoa. Eu já tive época que eu achava que eu tinha que fazer tudo muito perfeito, que eu tinha que ser aquela pessoa exemplo maravilhoso. Gente, a gente não tem essa condição, a gente não é essa perfeição. Nós somos pessoas falíveis, pessoas ainda em processo de evolutivo,
e que vamos levar muito tempo para chegar nessa lucidez clara, nessa consciência lúcida da qual a gente está falando aqui. Isso aí é preciso que a gente saiba esperar e ter a paciência de esperar para que o fruto amadureça, para a gente possa ser bem sucedido. E a gente, quando a gente sabe que plantou um fruto, botou uma semente boa na terra, fez um plantio de uma boa semente, que aquela semente é uma semente preciosa, a gente não fica preocupado, né? É, a Eleni está dizendo aqui que alguns não têm noção da sua insanidade mental. Alguns, eu acho que ninguém tem. Eu acho que a questão da sanidade mental, ela falou isso aqui em cima, falou, ninguém é saudável mentalmente. Alguns não têm noção, alguns não. As pessoas em geral, todas, ou quase todas, não têm noção da sua insanidade mental, né? Então, é verdade. Nós somos muito insanos. A maioria de nós somos completamente insanos, né? Então, essa coisa da lucidez é uma coisa para o nosso futuro. Mas se a gente tiver essa consciência de que tem que ter paciência, esperar e continuar trabalhando tempo integral, todo o tempo, fazendo, procurando fazer o bem, e é isso aqui é o fundamento. O fundamento é a prática do bem, né? O que é o bem? O bem é aquilo que ajuda as pessoas, né? Que não prejudica as pessoas, todas as pessoas. Procurar fazer o bem a todos, né? Procurar. Se uma coisa prejudica uma pessoa, duas, três, já não é bom, não pode prejudicar. Tudo tem que ser feito para ajudar. O bem é aquilo que faz com que a pessoa melhore, que a pessoa progrida, que a pessoa avance, que a pessoa se sinta plena, se sinta construída no seu jeito de ser. E uma das coisas, pô, eu falei isso aqui na aula do Sébio, essa semana, de segunda-feira, quando a gente falou aqui que um amigo meu me ensinou que educar filho, a principal qualidade do pai, não atrapalhar o filho. Não atrapalhar o filho, porque muitos pais atrapalham os filhos. E agora a gente está vendo aqui, a Eleni está trabalhando muito com criança, né? Agora na prefeitura, e ela está vendo muita criança sofrida, muita criança coitada, com distúrbios de todos os tipos, né? Tem distúrbio. Hoje tem tanta qualificação, tanto nome, que eu nem sei, porque eu não sou psiquiatra, não tenho essa capacidade de saber todos os nomes de todas as alterações. Mas existe uma alteração fundamental, que é o fundamento de tudo, que é a falta de amor. E a gente vê que as crianças estão todas muito carentes. As crianças ficam trepadas na professora, na psicóloga, querem abraçar, querem ficar junto. E quando na hora de ir embora, acaba a sessão, ela conta aqui para mim, às vezes, que acaba a sessão, a criança diz assim, mas eu vou ter que ir embora? A criança não quer ir embora, ela quer ficar ali, porque ali ela está se sentindo segura. E ela não tem isso no seu meio familiar. A família anda muito assim, desarvorada, né? Cada um para um canto, cada um cuidando das suas coisas individuais, dos seus interesses pessoais, né? E as pessoas não estão preocupadas com a saúde mental dos filhos, que depende fundamentalmente do carinho, do amor, da atenção, que, aliás, não é só para criança, é para todo mundo, né? É para todas as pessoas, para todos os seres, né? O grande problema, né, é alguns casos bem graves ali, dizendo, casos começa, eu vou dar aqui, eu vou digredir um pouquinho do assunto aqui e vou dar um exemplo. Você pode perguntar para uma pessoa, pegar uma pessoa, uma criança mesmo, já uma criança maiorzinha, perguntar para ela, saber como é, se ela é uma pessoa animada, uma pessoa otimista ou pessimista. Se ela for otimista,
certamente ela foi um filho que estava sendo gerado da barriga da mãe, aguardado com muito carinho, com muita atenção. Se ela for uma criança pessimista, irritadiça, geralmente são crianças que foram rejeitadas, foi tentado ser abortada, alguém falou que para a pessoa abortar, tentaram inclusive abortar a criança, aí não deu certo. Eu já vi muita mãe se arrepender de ter abortado o filho, mas nunca vi nenhuma mãe, mesmo estrupada, mesmo sofrida de uma coisa muito grave, uma gravidez indesejada, ter o filho e depois ficar arrependida de ter aquele filho. Eu nunca vi isso, nunca vi uma mãe arrependida de ter um filho. Mas já vi mãe arrependida de ter feito um aborto. Então, a criança existem trabalhos, não é da minha área, eu não sou especialista nisso, mas eu sou um cara que estudo, então eu tenho lido esse trabalho. Tem trabalhos mostrando se a criança foi desejada durante a gravidez, ela vai apresentar um grau de otimismo muito bom. E se ela não foi desejada, se ela foi uma criança que foi uma gravidez indesejada, foi um negócio que tinha briga por causa do nascimento dela, tudo isso ela vai recolhendo, vai fazendo parte da estrutura psíquica dessa criança. E ela mais tarde vai apresentar distúrbios graves, como a Helene mesmo falou aqui, vai apresentar alterações. E muita dessa coisa, a sociedade anda muito louca, né? E as pessoas estão muito preocupadas com as coisas materiais. Então você vê crianças que são criadas pelos avós, que são criadas por uma funcionária que é paga financeiramente para cuidar da criança, né? E não é uma pessoa que cuida da criança por amor. Isso tudo vai interferindo futuramente no comportamento daquela pessoa. Isso aí não tem dúvida. Então, a gente não adianta querer. Eu vou terminar agora fazendo aqui umas colocações que vou botar isso em linha aqui para a gente pensar. Porque não adianta querer culpar a pessoa. Ah, essa pessoa não tem caráter, essa pessoa faz coisas que não devia fazer. Gente, não se pode estar. Esse negócio de apontar o dedo pro outro, de julgar, a gente tem que refazer essa coisa. Um dos processos para se manifestar a si próprio e ser bem-sucedido, ser feliz, é começar a se preocupar consigo mesmo e não com o outro. Não se preocupar de estar querendo, em vez de ficar apontando o dedo para o outro, que fez isso, está errado, fez aquilo, está certo, fez aquilo, isso ou aquilo, pensar o que é que eu posso fazer, né? O que é que eu posso fazer, né? Ah, aqui está dizendo que as famílias é quase uma instituição falida. Para algumas, a família como instituição não, mas algumas famílias são constituídas de maneira equivocada, né? As pessoas não levam em consideração uma série de fatores que são importantes e também, às vezes, a pessoa julga situações que ela acredita que são positivas quando faz a escolha, e depois vai vendo que aquilo não é furado, que aquilo não tem substância nenhuma. Mas isso é um assunto que não dá para a gente discutir agora aqui. Isso aí é um outro assunto, tá? As famílias, esse negócio das famílias falidas tem que ser estudado caso a caso. Não pode ser, não pode ser uma coisa generalizada. Aliás, toda generalização é falsa, é ruim, não é boa coisa. Então, a gente vai tendo que ver que há realmente muita coisa. Eu estou falando isso porque está fazendo comentário aqui no chat. E cabe a mim, como coordenador disso aqui, fazer algum reparo. Eu acho que esse assunto não é um assunto para esse tipo de live que a gente está fazendo. Mas, como está sendo comentado, a gente tem que falar disso. Mas isso é um assunto muito sério
E a família, como instituição, não é uma instituição falida. Pelo contrário, a família é uma estrutura de Deus, criada por Deus, para a regeneração dos espíritos. E é através dela que a gente vai recuperar uma série de coisas que a gente fez do passado, que a gente tem que recuperar. Que tem essa coisa da responsabilidade. Ser responsável. Eu não sou culpado por nada que fiz, mas eu sou responsável, e se eu tirei do lugar, eu tenho que botar no lugar. Então, essa que é a questão, essa é a questão que nós estamos discutindo hoje aqui. É a responsabilidade. Para a gente não sair do assunto e começar a digredir e modificar, e aí daqui a pouco a gente está discutindo outro assunto que não é o assunto que a gente está tratando aqui hoje. Vou pedir para o nosso coordenador passar adiante. Então, a agressividade é daqueles que não sabem esperar, que não têm paciência para esperar o fruto amadurecer, querem forçar a natureza, querem comer o fruto antes dele estar maduro, antes dele estar acabado. E aí a fruta está amarga, a fruta está ácida. Aquela história que eu contei quando eu era criança, eu comi o caju verde, né? E acaba, a pessoa fica infeliz, fica doendo, começa a machuca, fica amargurado. E aí vem as doenças também, as doenças mentais, as doenças do comportamento, que também são gerados por essas atitudes, né? Porque a gente sabe que a natureza, ela não dá salto. Natureza, gente, não dá salto. A natureza caminha e a gente tem que seguir os passos da natureza, né? Bom, vamos adiante para a gente fechar isso aqui. E a conduta que a gente deve ter com respeito à responsabilidade deve ser. Isso aqui é só umas pinceladas muito rápidas, nada assim de aprofundada. Ao invés da gente maldizer o charco, a gente deve drenar o charco. A gente gosta muito de falar, porque esse charco tá fedorento, tá mal, tá com cheiro ruim, né? Isso aqui, vai lá e drena, faz uma valinha para aquela água escorrer, aquilo circular, porque a água que circula não apodrece. A água, se ela parada, ela fica vil, fica envelhecida. Não é envelhecida, é envelhecida de vil, ficar aviltada. Então é preciso que o charco seja drenado. Ao invés da gente maldizer o charco, ali tem um charco, tá? Aquela pessoa é uma pessoa de mau caráter, não sei o quê, parará. Não critica, ajuda ela a drenar aquilo, a resolver aquilo. Quem sabe se ela não está assim porque você próprio criou aquilo, você próprio fez o charco, né? Então ajudar a drenar. Não cultivar problema, não cultivar dificuldade, mas gerar solução, procurar qual é a solução. Porque tem um problema aqui. Gente, esquece que tem problema. Qual é a solução? O que vamos fazer? Eu estou aqui agora trabalhando com vocês nessa live. Eu estou aqui tentando dar solução. Para quem? Para a minha própria vida, para a vida de vocês, para a vida das pessoas, para a humanidade a qual pertenço. Eu estou procurando estudar, ler, avaliar, para chegar aqui e transmitir, né? A família é a maior escola que temos, é verdade. É uma escola dura, hein? Uma escola dura, mas é muito boa. É igual a rapadura, é dura, mas é doce. A escola é a rapadura. A família é uma escola que é uma rapadura, doce e dura. Então, não criar barreira, não criar dificuldade, não ser um muro, não ser uma parede, mas se transformar numa ponte que conduza as coisas a um êxito, a um êxito final, a uma felicidade final. E lembrar que o êxito sempre depende do trabalho. Trabalhar, 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 trabalhar. Eu tenho filhos, inclusive, assistindo aqui. Eu tenho minha mulher assistindo aqui. Eu tenho pessoas amigas que estudaram comigo, né? Cada um na sua própria telinha. Tá falando da Leia Brum. É verdade. Cada um cuidando do seu pedaço, né? Se cada um ficar no seu quadrado e souber acertar o seu quadrado,
e ser feliz, que a pessoa às vezes quer ficar infeliz por causa da conduta do outro e quer botar a culpa no outro. E ninguém é infeliz por causa do outro, não, gente, não existe isso. A conduta do outro é do outro, e a pessoa tem que ser feliz por ela mesma. Ela tem que construir a felicidade dela. Se o outro quiser acompanhar, muito bem, que acompanhe e seja feliz junto. Agora, a pessoa não quer acompanhar, cada um segue o seu caminho. Um vai ser feliz, outro vai ser infeliz, de cada um do seu jeito. Isso aí. Então, o trabalho, quando eu falo trabalho aqui, não é trabalho profissional para ganhar dinheiro, não é isso. É trabalho de autotransformação, trabalho de aprendizado, trabalho de construção do bem, trabalho de dedicação a uma causa. Essa coisa que como a gente vai terminar aqui. E vou pedir para o Carlão para encerrar aqui a exposição dos slides e a gente vai voltar para a tela para a gente fechar aqui o nosso assunto. Se a gente parar para pensar, vai ver que a responsabilidade não favorece uma coisa que é muito comum, que é a autopiedade. A pessoa fica achando, coitado, eu sou infeliz porque o outro não sei o que não me faz, não dá. Gente, isso aí não tem nenhuma função, está completamente equivocado esse pensamento, né? E também não é uma coisa que vai a pessoa ter presunção. Porque eu sou tal, porque não, também não. Nem autopiedade, nem presunção. É preciso que a pessoa se livre dessas coisas. A pessoa pode ter debilidade moral. Todos nós temos um certo grau de debilidade moral. Mas não devemos também ficar exacerbando isso, procurar corrigir, né? E nem ficar praticando a violência, porque a violência também não resolve nada. A volúpia dos desejos, que são vis, nem os gozos entorpecedores. Não busca isso, que isso não vai te ajudar em nada, não vai te fazer feliz. A pessoa que é lúcida, que tem responsabilidade, ela vai ser criativa, ela vai ser enriquecedora de si mesma e vai ficar rica e vai enriquecer outras pessoas, porque sabe encontrar, né, no processo de elevação moral que busca o crescimento de si mesmo e dar um exemplo para os demais, né? Louis Pasteur, por exemplo, né, foi combatido pelos acadêmicos e deu seu tempo com responsabilidade absoluta e prosseguiu até conseguir fechar os seus estudos, culminar na descoberta dos micróbios, que ninguém acreditava nos micróbios, né, da profilaxia da raiva e do carbúnculo, que ele estudou muito e produziu. O Instituto Pasteur, eu conheço, estive lá em Paris, Instituto Pasteur, onde eu trouxe pela primeira vez no Brasil as vacinas para gripe. Eu fui o primeiro médico que aplicou vacina de gripe nos seus pacientes. Não quero que ninguém me dê esse título, basta que eu saiba que isso é uma realidade. Eu construí isso em mim. E eu vi lá o Instituto Pasteur, criado pelo Louis Pasteur, coisa fantástica, maravilhosa. E ele era um homem que lia a Bíblia, que estudava as passagens bíblicas. Contam até que uma vez ele estava no metrô lendo a Bíblia e um garoto da faculdade francesa chegou para ele e disse assim: mas o senhor acredita nesse livro aí? Esse livro é cheio de mentira. Eu sou estudante aqui da Salpêtrière, aqui da faculdade, aqui da faculdade de medicina aqui de Paris, e eu vou mandar para o senhor me dá seu telefone aqui, seu endereço, que eu vou mandar uns trabalhos científicos para o senhor ler, para o senhor poder ver que isso que o senhor está perdendo tempo com esse livro aí na mão. Aí o professor Pasteur falou assim: você acha isso, meu filho mesmo? Não, acho sim, o senhor está perdendo tempo, não, o senhor larga esse livro aí. Aí ele falou assim, meteu a mão no colete, assim, no casaco, tirou o cartão dele e deu pro
pro rapaz. Aí o rapaz ficou espantado quando ele viu Louis Pasteur, diretor do Instituto de Biologia lá da faculdade, que já era naquele tempo um cara consagrado, era ele que estava lendo a Bíblia do lado do metrô. É assim. Então, Pasteur, descobriu os micróbios, a profilaxia da raiva, do carbúnculo e de outras doenças, várias doenças contagiosas. Criou a pasteurização, que vem do nome dele, Pasteur, pasteurização, que hoje é aplicada no leite. Aquele leite que você toma de caixinha aí, que é submetido a uma temperatura baixa e rapidamente a temperatura alta, depois a temperatura baixa de novo, ele se conserva imune às bactérias, porque as bactérias morrem nesse processo que é chamado de pasteurização. O nosso grande astrônomo, Kepler, né, foi perseguido, mas ele estava consciente dos mapas celestes que ele já tinha conseguido construir e que ele tinha certeza de que eles existiam, né? Estamos com TH, que não sei o que é isso aqui. Bom, não sei. Insistiu ele, Kepler, até conseguir uma admirável teoria sobre o planeta Marte e formular outras leis que passaram a honrar o seu nome. Kepler é um dos maiores nomes da astrofísica mundial, de todos os tempos. O Hansen descobriu o bacilo da lepra, né? E com muita responsabilidade, ele aprofundou a sonda das pesquisas até isolar aquele bacilo no nariz das pessoas e salvar milhões de vidas. O Copérnico, Nicolau Copérnico, né, foi anatematizado, quase foi morto, foi perseguido. Ele teve que publicar o livro dele muito tempo depois, né? Ele teve que só deixou publicar o livro dele depois que ele morreu, porque senão ele ia ser preso, torturado, né? Porque isso contrariava o status quo das pessoas que comandavam as estruturas daquela época, né? E demonstrou o duplo movimento dos planetas, quer dizer, o movimento em torno do Sol e o movimento em torno de si próprio, quer dizer, rotação e translação. Ele comprovou isso, foi ele, Nicolau Copérnico, que conseguiu isso. O casal Curie, né, Maria e José Curie, né, que foram responsáveis e entregaram-se às experiências fatigantes. A Maria Curie morreu de câncer, de tanto fazer pesquisa de substâncias radioativas e abriu novos horizontes para o conhecimento dos materiais radioativos que hoje são empregados, inclusive, para tratamento de doenças muito complicadas, como câncer, por exemplo. Então, a responsabilidade é um degrau de elevação da consciência lúcida, que planifica o homem, planifica a mulher, planifica o ser humano em todas as latitudes, em todas as situações. E diante dessa realidade, que foi que Allan Kardec perguntou aos benfeitores espirituais, conforme está na pergunta 780 do Livro dos Espíritos, assim, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E perguntou Allan Kardec, está no Livro dos Espíritos, pergunta 780. Então, os espíritos responderam, decorre deste, quer dizer, o processo moral, o progresso moral decorre do processo do progresso intelectual. Mas nem sempre segue imediatamente, às vezes demora algum tempo. E dependendo certamente da consciência de responsabilidade que a pessoa desenvolve. Com isso, eu encerro a minha participação de hoje, esperando que vocês concordem com a Maria das Graças Cunha Santos, que está dizendo que o estudo de hoje é muito esclarecedor para refletirmos e dizendo obrigado. Né? Por isso que eu falei, quase porque muitos estão deixando sua responsabilidade de lado. Leopoldo Guilherme está por aqui também, né? Cada um com a sua consciência, cada um com o seu, cada um com o seu, cada um com o seu, cada um
É como alguém falou aqui, cada um no seu pedaço. Acho que foi a. Quem que falou isso? Foi a Léa Brum, né? Cada um com a sua. No seu pedaço, na sua vibe, no seu jeito, cada um, né? É isso aí. A Brum disse que foi maravilhoso. Leia, não tem nada maravilhoso aqui. Aqui tem só dedicação, tá? Isso tem. Eu falo para as pessoas, eu tenho uma única qualidade. E essa qualidade eu brigo por ela. Eu sou um cara esforçado. Eu me esforço, me esforço, me esforço, me esforço. Faço das tripas o coração. A Elaine Aparecida Nogueira Meirelles diz que gratidão para. Olha, Elaine, você venha sempre, porque toda terça e sexta tem uma live aqui. Uma não tão boa, as outras menos, mas sempre esclarecedor, sempre assunto para a gente pensar, para a gente tentar melhorar, tentar seguir. Ninguém olha lá para aquele relógio meu que está aqui, não, que o relógio, a pilha dele acabou e está parado. Ele fica marcando duas vezes por dia a mesma hora, porque está parado. Marca duas vezes por dia a mesma hora. Muito importante estudar, utilizar os conhecimentos nas práticas diárias. Muito importante. Isso é a Ana Marília que está dizendo. Ela tem uma semente que eu já plantei nela lá. Eu estou esperando essa semente germinar, tá germinando. Ela tem feito um trabalho muito bonito, minha filha. Ela é fisioterapeuta, né? No dia 13 eu esqueci de cumprimentar ela, mas cumprimento ela hoje, né? No dia 13, que foi o dia do fisioterapeuta. Ela ela é intensivista, ela tem especialização em ortopedia, ela é mulher dos múltiplos instrumentos, né? Então, minha querida, venha sempre, venham todos sempre, tragam outras pessoas, compartilhem, convidem os seus amigos, pessoas que vocês sabem que têm vontade de estudar, de aprender. Aqui ninguém está querendo transformar ninguém em espírita, nem isso, nem kardecismo, nem. Não existe isso não existe. Existe a gente acreditar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pronto. O resto, Jesus falou isso, que todos os profetas e as leis estão superadas com esse ensinamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro Deus, Deus acima de tudo. E amar ao próximo como a si mesmo. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ampare. E agradecemos a Deus, ao Senhor da vida, por ter nos permitido mais essa live, mais esse trabalho, mais esse estudo, que eu tenho a impressão que deve ter ajudado alguns de vocês, e a mim ajudou muito, 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 muito. Eu sou grato a vocês, sou grato principalmente ao Senhor da vida, que me permitiu estar aqui, saudável, com boa vontade, com entusiasmo, com alegria, com otimismo, sempre sabendo que amanhã serei melhor do que hoje e que hoje estou melhor do que fui ontem. Deus nos abençoe e nos proteja, que assim seja.